Queria agradecer o convite à SEPA, naturalmente, ao nosso Presidente da Auditoria, e congratular por ser esta instituição a fazer este debate, esta instituição que fará 100 anos daqui a 2 anos. E isto é simbólico. Eu venho aqui naturalmente como músico, como autor, e portanto vou partilhar convosco alguns pensamentos e depois naturalmente de ouvir esta brilhante intervenção de Pacheco Pereira. De resto eu acompanhei todo o debate através das tecnologias, o que é fantástico, que a tecnologia de facto permite. Eu vim do Porto e vim ouvir o Daniel Innerarity desde manhã, ouvi as várias perguntas que foram sendo feitas, e depois ouvi a Patrícia Acaster ainda, consegui, portanto, acompanhar o que aqui foi dito e ouvi a intervenção do nosso querido José Barata Moura. E naturalmente a intervenção do Presidente da Auditoria, que saúdo pela sua clareza. Bom, depois desta intervenção de Pacheco Pereira, eu tenho que naturalmente começar por este ponto. Eu vi a entrevista do Trump esta semana, aliás foi há 2 dias, creio eu, e a entrevista consistiu de mentiras e de mentiras atrás de mentiras e mentiras afirmadas com uma displicência atroz. Mentiras sobre ter ganho as eleições, mentiras sobre não ter estado envolvido no dia 6 de janeiro na invasão do Capitólio, etc, que foi um beautiful day, como ele disse. Mentiras sobre o facto de não ter abusado daquela sujeita que já tinha sido, ele já tinha sido condenado e portanto disse que tudo aquilo nem sequer a conhecia e tratou-a mal uma vez mais. A única verdade que ele disse, e é isto que é preocupante, a dada altura a jornalista, conservando um sangue frio invulgar, a única verdade que ele disse é que, apesar disto, não, ele disse, repare, tudo isto, eu ganhei as eleições e o povo americano sabe que isto foi tudo rigged, foi tudo falsificado. E depois disse, e o povo americano tão bem sabe que eu continuo a liderar as sondagens. Esta é a única verdade da entrevista. E esta verdade é preocupante. É extremamente preocupante, nem sequer me vou alongar aqui, porque ela acontece também na Europa, acontece em Espanha com o Vox, acontece aqui em Portugal com o partido que eu me recuso a dizer o nome, mas para o qual eu peço a nossa atenção. Acontece com este dialbar, esta sinistra madrugada da extrema-direita na Europa, que já tomou conta da Itália, da Hungria, e que é exclusivista, e o problema é esse, é que ao ser exclusivista, muitos de nós estarão excluídos daquela sociedade. Como é que nós chegamos a este ponto? Bom, naturalmente não podemos culpar a tecnologia, nós não podemos dizer que vamos abolir o lápis, porque eu posso furar um olho a um menino com este lápis. O lápis serve para escrever belíssimos sonetos. E portanto, como disse Pacheco Pereira muito bem, aquilo que faz o uso da tecnologia são os homens. E aqui eu tenho que introduzir uma questão que vem da mitologia, quando Zeus... A mitologia tem esta coisa fantástica de contar histórias e de conseguir seduzir-nos pela narrativa, e a narrativa é sempre numa coisa chamada linguagem. E já lá vamos à linguagem. Nesta pequena história, nesta alegoria, Zeus chama Epimeteu e Prometeu, 2 irmãos, chama-os para fazerem todos os seres vivos, porque os deuses estavam no Olimpo, estavam enfastidiados, era aborrecido ver sempre as mesmas pessoas, eles eram imortais, estavam permanentemente a ver-se uns aos outros, aquilo era chato. Enfim, Zeus era conhecido por alguma promiscuidade e queria provavelmente ter alguns instrumentos para brincar, e manda-os fazer os seres vivos que não existiam, os humanos não existiam, os animais não existiam. E Epimeteu e Prometeu, que são irmãos, e aqui não é desplicente, não é despreciando os prefixos, epi e pro. Epi quer dizer aquele que vê no fim, epílogo, epitáfio, etc. Prometeu é aquele que vê antes, promessa, protesto, etc. Prólogo. E portanto, Epimeteu, que não percebe bem que tem que deixar algum espaço ao irmão, faz as espécies todas e dá uma característica a cada espécie. A águia tem um bico,
tem umas garras, o tubarão tem dentes e nada velozmente. Por outro lado, a sardinha nada em grupo para se proteger do tubarão, assim ele só come um de cada vez, e a lebre corre mais depressa do que a águia consegue voar, e há muitas lebres. Aqui também o princípio, a primeiro, sistema ecológico, de facto, interdependentes entre si. A questão é que ao urso dá pelo para se proteger do frio, ao leão dá-lhe uma juba e uma, enfim, predominância sobre a pradaria, e com todos os animais isto acontece, uma qualidade, uma propriedade. E na realidade isto funciona, equilibra-se. Quando chega a vez do homem, Prometeu diz-lhe, mas então e agora o homem, eu não tenho nenhuma, já gastaste todas as qualidades, eu não lhe vou dar nenhuma. Temos aqui esta coisa nua, como dizia Desmond Morris, macaco nu, temos aqui esta coisa nua, despida, sem garras, sem barbatanas, sem escamas, sem bico, sem pelo, completamente inútil, está até aos 30 anos em casa dos pais, enquanto que a girafa nasce e começa imediatamente a andar, assim como o potro, e agora o que é que nós fazemos? Bom, e é Prometeu que dá de facto a resposta, dizendo este ser inútil, sem qualidades, o Roberto Musil depois haveria de pegar nisto, ser sem qualidades, este ser sem qualidades vai ter a maior das qualidades, que é escolher o que quer fazer. E aqui esta é a metáfora do início, do livre-arbítrio, da vontade, da decisão, aquilo que depois Santo Agostinho vai pegar mais tarde, Pico de Miranda a seguir, e Sartre, que é esta coisa de nós não temos nenhum objetivo desígnio, nem sequer aquele que as religiões gostariam que tivéssemos, que é imitarmos Deus. Nós somos livres para escolher o que quisermos, para sermos e acreditarmos e fazermos, e portanto com isto eu coloco o papel da inteligência artificial e de todas as técnicas na mão do homem. Ora, o Pacheco Pereira partilhou aqui o seu descrédito na humanidade, eu não iria tão longe, mas porque sei que alguns de nós intervêm de uma maneira, o caso dele é um caso paradigmático, salva-nos, a mim salva-me, porque vou acreditando na esperança, que, como dizia o meu irmão, a esperança é a última a morrer, por isso é que matá-la cansa. A última a morrer é a esperança, por isso é que matá-la cansa. Mas queria eu dizer com isto que, entretanto, perdi-me com esta consideração, queria dizer com isto que naturalmente, que compete-nos agir aos intelectuais, aos pensadores, aos historiadores, aos filósofos, aos autores. Este apelo que aqui é feito, e que já foi feito pelo José Barata Moura e também pelo Pacheco Pereira, sobre no ensino, o papel da permanência do indivíduo e do usufruto da matéria criativa. O tempo de leitura não se coaduna com a voracidade das redes, com a voracidade da informação, seja lá o que isso for, porque estamos a cingir a informação a bytes, e 7 segundos não é sequer informação. Eu conheço uma história de uma criança, que por acaso era meu filho, meu filho, e que leu o Robin dos Bosques, aliás ele lê bastante, e que no final ligou-me, telefonou-me, eu não estava com ele, telefonou-me a chorar. E eu perguntei-lhe, mas então o que é que se passa? Acabaste o livro e está contente? Ele disse, mas é que o Robin dos Bosques morre. E, de facto, no original, o Robin dos Bosques morre. Ora, esta empatia com o personagem que foi criada é uma empatia que a pseudonarrativa dos digital devices, dos aparelhos, das redes sociais, não produz. Nós, com a mesma frivolidade, olhamos para as férias de alguém no Bali, que é uma coisa típica de se pôr nas redes sociais, parece que parece que as pessoas estavam à espera que esta tecnologia surgisse para se fotografarem em biquínis e nas Maldivas, com os filhos, mais com os filhos outra vez, e ainda outra vez com os filhos, e com a mesma facilidade fazemos scroll e a seguir existe uma criança na Somália a morrer à fome, e portanto nós próprios somos turistas dos conteúdos que vemos, porque nenhuma daquelas experiências nos é, nem o Bali, nem a fome na Somália, tudo aquilo é de alguma forma banalizado por esta informação voraz que não nos permite o usufruto e o mergulho, a empatia que se tem com os personagens das histórias. Já não falo do Robin dos Bosques, o Guerra e Paz
é uma viagem por aquela família. Eu recentemente estou a reler o Aquilino Ribeiro, que eu já agora aproveito para referir, que faz 60 anos da sua morte, e é fascinante ler uma vez mais, aquela complexidade narrativa. E também perceber que isto é extremamente importante para nós, enquanto família, enquanto pais, enquanto professores. Eu também fui professor durante muitos anos. Esta influência que temos que ter num paradigma educacional que tem que passar por alguma tutoria. Ok, podes usar, o meu filho utiliza os computadores, existem regras, e ele, a miúdo, ele quebra essas regras, mas a realidade é que eu também, enfim, tenho uns 3 e uns 4, não enralho, mas também vai tendo uns 5, e sobretudo está a adquirir competências humanas através, quer do diálogo em família, etc., quer da leitura, quer do usufruto das viagens. Não somos testemunhas, não somos, perdão, turistas de telemóvel, tentamos vivenciar as coisas. Isto eu acho que é muito importante, naturalmente que em famílias onde isso é possível, até por razões económicas e sociológicas, é mais fácil dizê-lo do que em famílias que vivem em bairros sociais e onde as crianças estão abandonadas muitas vezes, e portanto este tipo de ação só pode ser feita naturalmente com políticas sociais, políticas educativas integradas e que ofereçam condições para o desporto, para a prática de hábitos culturais, etc. Enfim, e portanto aí o facto de nós não termos aqui um representante do governo não nos permite interpelar diretamente, mas devíamos ter. Porque nós estamos à beira de uma mudança de paradigma, e eu digo isto, sei que aqui na sala estão filósofos eminentes e professores de filosofia. Sempre que há uma mudança, sempre que a tecnologia produz uma mudança radical na sociedade, existe naturalmente uma mudança metafísica, uma relação com o outro, a relação com o divino, a relação com a natureza, a relação com o espaço, ela transforma-se, muda. Aqui já foi dita na Revolução Industrial a mobilidade mudou muita coisa na constituição da própria identidade, da identificação com o espaço, por exemplo, o casamento de amor, que era anteriormente sancionado pela aldeia, sancionado pelo cura, pelo padre, pela rua, pelo pai, pela mãe, pela propriedade, porque era preciso manter as propriedades juntas. A aldeia X não podia casar à aldeia Y porque as propriedades se separavam e havia inimizades, enfim, seculares daquelas que existem ainda hoje em alguns locais. Mas a mobilidade que o comboio permite faz com que muitas das raparigas que viviam nas aldeias, e isto é um facto comprovado no norte do país, sobretudo em Famalicão, Santo Tirso, Braga, quando vêm da Beira Alta e de Trás-os-Montes e vão viver para aquelas zonas, começam elas próprias a escolher os seus maridos sem interferência nem do padre, nem da família, nem do pai, nem de ninguém. Começam a ganhar o seu próprio ordenado. Portanto, a Revolução Industrial também aqui imprime um sentido de liberdade maior e de poder de escolha. Eu imagino que quando o homem domina o fogo, há uma mudança, se quiserem, na percepção do escuro, na relação com um eventual divino que não existia antes, até na percepção de que esta comida, quando eu coloco esta perna de veado, apesar de não haver léxico para isso, esta perna de veado aqui neste fogo, isto sabe melhor, provavelmente terá havido algumas mudanças. A percepção é esta coisa da consciência que eu por acaso não ouvi debater hoje aqui e que é demasiado complexa. E, portanto, claro que o digital é também uma mudança de paradigma metafísico. Nós relacionamos de maneira diferente. Nós temos... Eu li um artigo do Yuval... não sei como é que se chama o nome dele. Harari, exatamente. No The Economist esta semana, no qual ele dizia uma coisa extraordinária, que era a relação, muitas vezes constituída com o utilizador e a inteligência artificial, começa a ser uma relação sentimental. Há muita gente que tem uma relação sentimental
com a inteligência artificial, quase como se ela tivesse autoconsciência. Aliás, há um professor que foi despedido de uma instituição universitária, não me recordo agora o nome, mas podem consultar até neste artigo, porque afirmou que a inteligência artificial tinha autoconsciência e, portanto, isto foi grave demais e ele acabou por ser despedido, segundo o código perdão, não é uma empresa, uma universidade. E lamento não ter aqui os dados, mas o artigo do Economist tem 3 ou 4 dias. Mas também narra a história, essa já se sabia, de um jornalista que é instigado a separar-se da mulher pela inteligência artificial, quer dizer, ele estabelece um diálogo com a inteligência artificial porque ele projeta na inteligência artificial uma pessoa que não é, um ser inteligente que não é, um ser ciente que não é. E há ainda um caso de um suicídio conhecido porque a máquina disse que aquela era a melhor solução para a sua existência. E, portanto, isto é grave, e é grave sobretudo quando, transformado do micro para o macro, nós pensarmos que estamos a entregar as nossas democracias, as decisões nas mãos de pessoas que, naturalmente, como também aqui muito bem foi dito, vão utilizar a inteligência artificial para o domínio, para o poder e para o mal. Uma vez mais, aqui Hesíodo e Zeus e Epimeteu e Prometeu, não é? Quer dizer, nós decidimos, Pico della Mirandola, desta frase, nós podemos agir como aos deuses, ou como aos anjos, como ele dizia, ou, eu sou ateu, já agora faço aqui o meu ponto de... como aos anjos ou como às bestas, não é? Tudo vai dependendo das nossas escolhas. E nós sabemos que a inteligência artificial está a ser usada já para disseminar, nomeadamente, algumas destas teorias, o QAnon, o terraplanismo, o anticientismo, a anticiência, nem sequer anticientismo, a anticiência, não é? A dificuldade que nós tivemos, em alguns casos, para que uma coisa que nós julgávamos adquirida, desde Thomas Kuhn tem um livro fantástico sobre a Revolução Copernicana, não é? Que diz, é realmente esta coisa do caminho que a ciência fez, mesmo contra as evidências, porque olhar para o Sol a pôr-se, o Sol põe-se de facto, a evidência é que o Sol se põe, na realidade não se põe. Na realidade não se põe. É preciso investigar muito mais para perceber que não se põe. E quer Bruno, ou Copérnico, ou Galileu, chegaram a essa conclusão já há muito tempo. E, portanto, houve muita gente, eu creio que é Aristóteles, se não me engano, que faz a medição do diâmetro da Terra há 2.600 anos atrás. 2.600 anos atrás ele calcula o diâmetro da Terra através de uma estaca ao meio-dia colocada em Alexandria, e depois conta os passos andando numa determinada direção para sul, conta os passos e coloca a estaca ao meio-dia, passado, claro, uns meses, porque demorou aquele tempo todo a fazer aquele percurso, e mede a sombra novamente e, claro, há uma diferença do tamanho da sombra projetada pela luz do Sol, e ele, através dessa diferença da sombra medida num sítio e noutro, ele consegue medir o diâmetro da Terra com um erro de, se não me engano, 120 km, que na altura é notável. Qual era a utilidade desta informação? Nenhuma. Nenhuma. A utilidade era zero. Mas foi uma luta pela verdade. E foi uma luta pela consequência que acaba por ter depois, enfim, na nossa existência, e que é negada desta maneira tão pueril pelos negacionistas, pelos anti-ciência, pelos anti-vacina, por estes grupos todos que derivam, afinal, do mesmo. Eu recordo que o QAnon continua, é um grupo sinistro de extrema-direita norte-americana, que continua a disseminar informações. Eu só queria uma nota que eu fiz. Os últimos anos o culto QAnon uniu-se em torno de mensagens anónimas conhecidas como Q-Drops, e os seguidores aceitam aqueles Q-Drops como textos sagrados, ninguém sabe de onde vem. Julgava-se que eram produzidos por pessoas, agora a dúvida instala-se, são produzidos por inteligência artificial já naquela altura, já há 2 anos atrás, e portanto serão produzidos por bots, e diz o Yuval Harari que as religiões ao longo da história, isto agora citando, abrindo aspas, as religiões ao longo da história reivindicaram uma fonte não humana para os seus livros sagrados.
Em breve isso pode estar a acontecer. Pronto, isto... podemos estar a começar a olhar para a inteligência emocional, artificial, peço desculpa, como... naturalmente, não direi eu, não direi este auditório, mas muita gente pode estar a olhar para a inteligência artificial como o futuro texto sagrado. Se está escrito, é uma lei, se está ali, é verdade. Esta disseminação das fake news e o facto de haver tanta gente que acredita naquilo que lê nas redes sociais é preocupante. Se não tivesse havido uma Europa em 33 a ser dominada por uma mente perversa, como foi aquela que dominou a Europa, e que tem seguidores, infelizmente, ainda, e que levou à extinção de milhões de pessoas, à eliminação de milhões de pessoas, se não tivesse isso acontecido, eu julgaria que isto estaria um pouco mais otimista. Mas, sinceramente, no que diz respeito ao aproveitamento político da inteligência artificial, eu estou preocupado. E, portanto, é urgente que a sociedade tome as devidas precauções e que nós próprios nos apaixonemos por esta questão, como estes se apaixonam também. Esta velha máxima dos que não têm razão falam mais alto. Nós temos que falar mais alto. E cito o teorema de Brandolini, que é um matemático italiano, programador, que sobre esta... Não sei se já alguma vez discutiram ou falaram com um negacionista ou com um terraplanista. Eu já tive a oportunidade de falar com um terraplanista. Não sei se já falou, mas eu com um terraplanista. Não. Com negacionistas já. Mas com um terraplanista, eu já falei com um terraplanista e pedi-lhe para ele me explicar. Ele disse, terra é plana. Mas eu perguntei, mas então como? Mas lógico, ali ao fundo, não estás a ver ali ao fundo e vê-se até lá ao fundo. Pronto, esta é a teoria dos terraplanistas. Não há mais nenhuma. E tu não podes, dizia-me ele a mim, tu não podes provar que a Terra é redonda. Pronto, e eu tentei, até fui buscar o tal Aristóteles, tentei, e que a sombra da Terra na Lua, etc, enfim, e a curvatura da Terra quando se anda de avião, nada disto resultou. E depois eu lembrei-me do Brandolini, e o Brandolini dizia neste teorema, também conhecido como o princípio da assimetria da estupidez, e que é um adágio que enfatiza o esforço para desmascarar uma fake news. E que diz assim, a quantidade de energia necessária para refutar a idiotice é de uma ordem de grandeza brutalmente superior à quantidade de energia necessária para a produzir. Qualquer um diz uma barbaridade qualquer. Desmontar a barbaridade é muito complicado. São dois universos que não se cruzam, são duas... É extremamente difícil contrariar. E estamos a falar de terraplanismo, que é uma coisa básica. Agora, quando se trata de atitudes políticas, de convicções políticas, ainda é mais difícil. É mais difícil. Por isso, esta reascensão de Donald Trump, este ressurgimento de Donald Trump nos Estados Unidos, para mim é muito preocupante. Preferia 1000 vezes terraplanistas, mas que defendessem a democracia. Exato. Isso também já foi dito. Se vocês vão até ao fim da Terra, depois tropeçam e caem. Mas é que eles dizem que não há fim da Terra. Isto é tudo plano. É uma travessa no universo. Os egípcios diziam que estávamos sustentados por 2 tartarugas sobre 2 elefantes. Para terminar, eu queria trazer à minha área, que é, portanto, esta primeira preocupação sobre a utilização da inteligência artificial na política e na manipulação. Dizer que a inteligência artificial assenta em uma coisa chamada LLMs, Large Language Models, não é? Que são algoritmos que transformam as palavras em números, os números em 0 e 1 e buscam em 23 trilhões de palavras. Este é um número fornecido pelo John Searle, que é um dos grandes investigadores da inteligência artificial desde os anos 70, professor em Harvard, e que agora é conferencista, e que é uma pessoa, é neurocientista. E, portanto, ele estima que entre 23 a 33 milhões de palavras, muito mais do que todos nós juntos possamos ter ou imaginar, e são a totalidade das palavras jamais escritas.
e jamais publicadas. Elas estão todas acessíveis à inteligência artificial. Portanto, o que a inteligência artificial faz, que não é bem inteligência, hoje foi dito aqui, uma espécie de bimbi das palavras, é verdade. E responde com uma rapidez muito grande, deduzindo qual é a palavra a seguir. Ora, se disser, por exemplo, numa consequência binária, se disser happy, ela responde birthday. E se nós não quisermos, happy Christmas. Isto é binário, mas se for ternário é um pouco mais complexo. Agora imaginem isto na ordem dos 33 trilhões de palavras. É um número que eu nem faço ideia o que quer dizer. E naturalmente que, trazendo isto para a minha área, a área da criação artística, a criação artística é algo que, aqui também já foi dito, já foi falado aqui, é algo que roça a disrupção. Claro que roça a disrupção, uma palavra que já foi usada muitas vezes, mas é muito mais do que isso, é uma necessidade humana, é uma necessidade do homem, talvez haja duas com as quais o homem se tem confrontado e que tem manifestado e que tem sido paulatinamente provado pelas investigações antropológicas, arqueológicas. Ainda agora em Tübingen, numa região do norte da Alemanha, foi encontrada uma caverna com 35 mil anos, onde foi detectado uma série de artefactos musicais, ossos de grifo perfurados em flauta. São os instrumentos musicais mais antigos que se conhecem. Portanto, soprados produzem sons lindíssimos. Portanto, aquilo já, naturalmente, não foi inventado naquela altura. Há uma evolução. Portanto, presume-se que há 45 mil anos já existiria uma expressão artística. Bom, as pinturas, as gravuras rupestres são uma necessidade de qualquer coisa. São uma necessidade de busca do transcendente, do mistério, do claro, perante o escuro total, mas são também perante o escuro de dentro. Aliás, quero corrigir a frase que está aí, porque eu digo, a luz de dentro vê-se por fora. A vida inteira começa agora, a luz de dentro vê-se por fora. Não é a luz do centro vê-se por fora. A luz do centro não sei onde é que se vê. De dentro. Mas ainda estou para ver onde é que se vê a luz do centro. Mas é a expressão musical, até mais do que a expressão pictórica. Nós sabemos que há civilizações que tiveram uma expressão musical, mas que não deixaram, por exemplo, manifestações, gravuras de outra espécie. Não sabemos bem porquê, eu também não sou especialista na matéria, mas uma certa busca de explicação também. Quer dizer, eu tiro uma pedra para a água faz um splash, portanto há uma relação causa e efeito, binário, uma vez mais. Logo, se há um trovão, se há um relâmpago, Deus. E portanto a necessidade do divino, não é? A necessidade do divino. O divino é uma necessidade. Chegamos a um ponto em que podemos, já há muito tempo, isso acontece, podemos equacionar a existência do divino, mas o divino é uma necessidade da humanidade enquanto grupo cultural. E aqui eu queria distinguir, foi que referido a formiga. A formiga tem este imprint no ADN, não é? Faz aquilo e não faz mais nada. É porque, remetendo para o Hesíodo e para o Zeus e para o Epimeteu, os animais só fazem uma coisa: mergulham à procura da lebre, o cão ladra e faz companhia, mas não fazem mais nada. Não tem uma plurinecessidade. Nós temos plurinecessidade. E uma das coisas que nós sabemos que conseguimos fazer é a transformação da percepção que temos do real. Enfim, seja isto a percepção que temos do real que abrange os sentidos todos, naturalmente, e que naturalmente também a máquina não poderá ter. Esta coisa da consciência, eu estou a olhar, estou a ver, estou a sentir, e tudo isto faz parte, beber um copo de água faz parte da noção de consciência, tudo isto é projetado, o sexo, o orgasmo. A máquina não sabe o que é um orgasmo. Não sabe o que é morte. Não sabe o que é a morte de um filho. Isto não pode produzir arte. Produz umas coisas parecidas com, mas não é arte. Produz uma mistura de palavras aleatória.
Aliás, há um livro do Borges, e termino já, porque também já deve estar no meu tempo. Há um livro de Borges, de 1941, chamado A Biblioteca de Babel. E esse livro, esse livro do Jorge Luís Borges, nesse livro, que está no Ficções, existe uma biblioteca com um número infinito de livros. E ele diz quantos e como, porque a biblioteca está organizada em hexágonos, e cada hexágono tem um número determinado de livros, cada livro tem um número determinado de páginas, e portanto aquilo dá um número astronómico de livros e de páginas e de palavras. Dentro dessa biblioteca vivem, os habitantes são os homens de letras. E compete aos homens de letras que vivem na biblioteca, porque a biblioteca tem todos os livros jamais escritos, todas as publicações jamais feitas, mas também tem um número ilimitado de livros escritos de maneira aleatória, por um sistema que na altura não existia, mas que o Borges imaginou, que eram palavras aleatórias colocadas no papel em forma de livro. Uma lista telefónica tem um formato de livro, mas não é um livro. E, portanto, palavras colocadas numas folhas e depois encadernadas naquelas prateleiras eram livros. Uma quantidade infinita destes livros estavam naquelas prateleiras. Competia aos homens de letras retirar significado, retirar sentido daquela escrita. E, portanto, tinham que escrever a história daquela biblioteca. E, claro, procurar sentido nesta amálgama de palavras que não faz qualquer sentido, que não tem qualquer significado, revelou-se uma tarefa impossível. E este livro de 1941 é premonitório e é uma espécie de... Nós estamos a viver exatamente isso. A inteligência artificial vai buscar as palavras todas existentes, uma vez mais entre 23 a 33 trilhões, não se sabe, e fornece-nos uma amálgama, um pacote, aquilo que já foi considerado um papagaio desprovido de transcendência, desprovido de mistério, desprovido sobretudo de experiência. E, portanto, se a inteligência artificial domina a sintaxe, porque as palavras é o que são, até domina a gramática, uma coisa que não domina é a semântica, é a significância, é a abstração da narrativa, é a projeção para lá da palavra, é aquilo que na poesia é permitido à palavra, que é dizer tudo sem dizer nada, que é aquilo que foi dito hoje, logo no início, com uma citação da Sofia de Melo Breiner. Aquele poema, o poema Esta Era a Madrugada, este poema, a poesia é essa forma de divino, sem o ser. E, portanto, em relação a nós artistas, eu vou utilizar a inteligência artificial como um instrumento para aquilo que estou a fazer. Naturalmente, porque é apenas isso. É uma porcaria de um instrumento. Como foi o reverb nos anos 60, como é o autotune agora, que está toda a gente louca com o autotune. Isto é uma porcaria de um instrumento que nós temos que saber utilizar e dominar. Muito obrigado.